Esse é o Helitalks, a gente está aqui com o Rodrigo Duarte. Ele é piloto de avião e helicóptero, advogado especializado em direito aeronáutico. Nosso assunto com ele é responsabilidade civil. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Juliano. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês do Helitalk. A gente que agradece. Bom, Rodrigo, primeira coisa, eu queria que você explicasse, do ponto de vista jurídico, o que significa a responsabilidade civil? Poucos operadores imaginam que quando acontece qualquer tipo de ocorrência relacionada à operação da sua aeronave, ele está civilmente responsabilizado por isso. O que significa? O Código Civil já prevê ato ilícito. Quem comete um dano tem o dever de reparar esse dano. A responsabilidade civil nada mais é do que um operador aéreo, no caso de um incidente ou no caso de um acidente ou qualquer ocorrência que aconteça envolvendo a sua aeronave ou as pessoas que estejam a bordo ou terceiros que sejam impactados com um fato relacionado à sua aeronave, esse operador ele vai ter o dever de indenizar, ou seja, danos patrimoniais. Então vamos supor, sua aeronave está decolando de um helicentro ou decolando de um determinado local, seja um heliponto determinado em qualquer localidade, e destelha uma casa ou movimenta alguma estrutura ao redor dessa casa que quebre uma janela. Há o dever de indenizar por essa movimentação de ar, por esse dano causado. Isso está dentro da responsabilidade civil. Para isso, nós já temos uma coisa que todos os operadores brasileiros possuem por força de lei, que é o seguro reta. Danos de pequena monta, até algo em torno de R$90 mil, é coberto por esse seguro reta, independentemente se ele tenha outro seguro. Agora, se ele tem um dano um pouquinho mais vultoso, vamos supor, um acidente que ocasionou vítimas fatais, que, por exemplo, um pai de família, alguém que tenha alguma responsabilidade de manutenção de uma família, de um menor, de um filho, de um pai, algo que se comprove que exista algo de natureza patrimonial que tenha sido afetada, aí também a responsabilidade civil é acionada para a cobertura desse dano. Muitas pessoas têm cobertura securitária para isso, outras não. Mas, independentemente, a responsabilidade ela existe. E como é que um operador, o dono de um helicóptero, ele tem que se planejar para lidar com essa questão da responsabilidade civil? A gente sabe que durante uma operação ele está sujeito a situações imprevistas. Claro que a maioria delas é importante que você faça um processo preventivo, mas, diante de uma intercorrência, o que ele pode fazer para poder evitar de ser surpreendido com algum tipo de punição ou dano, coisa que vale? Primeira coisa que tem que ser avaliada na contratação de um seguro. Vamos imaginar que vai haver a contratação de um seguro para cobertura de danos de responsabilidade civil. Primeiro vamos pensar quem está coberto por esse dano. O próprio dono da aeronave, em caso de acidente, ele não está coberto. A responsabilidade civil contratada por ele não cobre ele próprio, mas vai cobrir a sua tripulação, vai cobrir os passageiros que estejam a bordo. Um acidente, por exemplo, que aconteça, você vai cobrir os danos patrimoniais gerados por esse acidente. E quando você fala de danos patrimoniais, você começa a pensar numa mensuração. A gente precisa medir a exposição que esse operador vai estar sujeito. Por exemplo, é uma aeronave de que porte? Se é uma aeronave biturbina de grande porte, que vai voar com pessoas extremamente influentes, que tem um valor agregado muito alto, o risco a que esse operador vai estar sujeito é muito maior do que um operador que tem uma aeronave própria, pequena, que só opera no interior do Brasil, não vai a grandes centros urbanos. Então a exposição a possíveis danos a que ele vai estar sujeito é bem menor. Então, se a gente estiver falando de uma aeronave bimotora, voando em São Paulo,
com uma pessoa que esteja entre as 10 pessoas mais ricas do Brasil, sobrevoando grandes centros urbanos, é uma apólice maior, né? Teoricamente falando, né? Cada um contrata a responsabilidade civil que quiser, exceto quando você vai fazer voos internacionais, que algumas autoridades reguladoras pedem a contratação e comprovação de que você tem um seguro de responsabilidade civil que cobre aquele perímetro ao qual você vai estar voando e, dependendo do peso da aeronave, tem que ser de um determinado valor mínimo. Então, não adianta nada você contratar um seguro de responsabilidade civil de $1 milhão se você está voando uma aeronave que a autoridade reguladora de determinado país pede $150 milhões. Senão ela não autoriza nem o seu sobrevoo daquele lugar, não emite para esse operador determinadas autorizações para que esse voo possa acontecer. Agora, voando sobre São Paulo, vamos supor um risco $5 milhões, $10 milhões, $20 milhões, $50 milhões, não sei. Tudo depende, tudo tem que ser muito bem calculado, até para você não gastar com com pagamento de um prêmio de seguro maior do que aquilo que você vai estar efetivamente sujeito no caso de uma pane, no caso de um sinistro. Agora, contratar um seguro nesse valor significa que a indenização vai ser daquele valor? Não significa isso. Todo seguro existe uma regulação de sinistro. O que é a regulação de sinistro? A regulação ela vai apurar exatamente quais foram esses danos causados, se esses danos causados estão dentro daquela cobertura contratada. Ou seja, o operador pode ter uma cobertura de $100 milhões e se apura durante a regulação desse sinistro que os danos foram na casa de R$10 milhões. Está coberto. No outro lado, eu já tive acesso a alguns casos, um caso bastante famoso envolvendo uma pessoa pública do cenário brasileiro que morreu num acidente aéreo. E essa pessoa estava a bordo de uma aeronave que tinha um seguro de responsabilidade civil contratado. Só que o seguro contratado era de $2 milhões. Numa apuração prévia de quanto a responsabilidade civil desse operador aéreo estava sujeito a indenizar por ter... Vamos de novo, só lembrando o começo da nossa conversa. O operador aéreo tem o dever de indenizar, de reparar o dano que ele causou, seja ele culposo ou doloso. Se você, operador aéreo, tem a sua aeronave caiu, a culpa não é sua, você ainda tem o dever de indenizar pelo fato da responsabilidade civil ser prevista em lei e determinar exatamente isso. Agora, nesse operador, ele tinha um seguro de $2 milhões. A primeira apuração feita para cálculos patrimoniais do dano causado pela morte dessa pessoa estava beirando mais de R$100 milhões. Ou seja, $2 milhões ao dólar, vamos considerar um dólar de R$5, né? R$10 milhões. Se chegou num primeiro valor de 100 milhões, tem um gap de R$90 milhões aí nessa conta. Quem que vai pagar? O próprio operador responde pessoalmente com seus bens. Além dessa questão, né, do descompasso eventual entre um contrato e o que aconteceu na prática, você também tem agentes diferentes. Então, por exemplo, você vai contratar um serviço de manutenção. De que é a responsabilidade na operação durante o processo de manutenção ou hangaragem? Como é que funciona isso na prática? Como é que um operador se previne de situações inesperadas? São questões muito, digamos assim, corriqueiras no nosso dia a dia. E também eu acho que os operadores têm que ficar muito atentos à questão de quem eles contratam para prestar serviço, seja de manutenção ou de garagem. Durante o serviço de manutenção, é líquido e certo que a sua aeronave está sob responsabilidade de um terceiro. Terceiro esse que precisa responder caso cause algum dano à sua aeronave. Por isso que, do ponto de vista regulatório, você tem uma ordem de serviço aberta quando a sua aeronave entra numa oficina e a sua aeronave fica com essa ordem, sob essa ordem de serviço que está aberta até o momento que ela é entregue
de volta ao operador e a ordem de serviço é fechada. Eu entendo que, do ponto de vista de responsabilidade civil, enquanto a ordem de serviço estiver aberta, não há que se discutir a responsabilidade integral da oficina perante qualquer dano ocasionado à sua aeronave, porque ela está não só de posse da sua aeronave, como também executando serviços contratados e guardando a sua aeronave. Então ela está, sim, sob a égide do Código Civil e está, sim, sob ela é responsável pela manutenção do seu bem. Manutenção não é manutenção prática da oficina, mas para manter a sua aeronave. Vou trocar a palavra manutenção por manter a sua aeronave em bom estado. Agora, a garagem é a mesma coisa. Você contrata uma pessoa, se você contrata, outra pessoa tem um dever com quem contratou. Você tem a obrigação de pagar e a outra pessoa tem o dever de prestar o serviço. Também, da mesma coisa, tem a responsabilização caso aconteça alguma coisa durante essa guarda da aeronave. Existem seguros para isso. Seguros esses que eu já vi sendo acionados, né? E da mesma forma é feita uma regulação e aí é coberto ou não de acordo com o que se apura. No caso de um acidente, né? Já acompanhei vários casos de diferentes naturezas, né? Asa fixa, asa rotativa, enfim, aviação geral, aviação regular. O que a gente percebe é que existem processos correndo de forma paralela, né? Como é que funciona? Eu sei que tem uma investigação civil, você tem a questão, a investigação do ponto de vista da segurança de voo, né, feita pelo CENIPA. O que um operador precisa saber em relação à investigação aeronáutica quando ele vai comprar uma aeronave ou quando ele está operando uma aeronave? Isso é o que ninguém pensa, né, quando entra nesse mundo da aviação, né? Acidentes podem acontecer, estamos sujeitos a isso. Não só quando a gente fala no mundo da aviação, também no mundo automobilístico a mesma coisa. Nós dirigimos um carro, temos uma moto, a gente está andando na rua e estamos sujeitos a bater ou ser batido, né? Então isso acontece, ou atropelar alguém, a gente está sujeito, a gente está exposto a esse risco. O que a gente faz é minimizar e mitigar esses riscos, para que a gente esteja cada vez mais longe de qualquer situação adversa. O que acontece na prática quando existe um acidente? Existe a investigação do ponto de vista de prevenção de acidentes, conduzida aqui no Brasil pelo CENIPA. O CENIPA, ele delega aos serviços regionais, que são os SERIPAs, a condução dessa investigação. Essa investigação, ela tem proteção legal por tratados internacionais que o Brasil assinou. Tratados esses que vieram da ICAO, Organização Internacional de Aviação Civil, que protegem essa investigação com fins de prevenção e ela não pode ser utilizada para outro fim, seja ele civil ou criminal. A investigação ela não aproveita provas. No processo, quando a gente está falando da esfera judicial comum, nós temos o Instituto da Prova Emprestada, de um processo ou de outro. No caso da investigação aeronáutica não existe isso. Uma comissão de investigação de determinado acidente, ela tem sigilo total sobre qualquer outra comissão de investigação de outro acidente e não se emprestam provas. Só posteriormente, após a divulgação de um resultado final de investigação, aí sim, aquele relatório final, eventualmente pode ser utilizado como um fio da meada para outra investigação. A investigação conduzida pelo CENIPA, ela tem única e exclusivamente o objetivo de prevenir novos acidentes. Ela não aponta culpados, ela não aponta culpa, e muita gente confunde isso. Determina os fatores contribuintes. Fatores contribuintes, é exatamente esse o termo utilizado. Então ela vai considerar aspectos operacionais, aspectos organizacionais, aspectos psicológicos, fisiológicos, aspectos materiais, tudo relacionado ao voo. E quais foram os fatores que contribuíram ao lamentável fato que é o acidente. Numa outra ponta, se você tem um acidente que ocasionou vítimas, obrigatoriamente nós teremos uma investigação criminal.
e teremos, eventualmente, uma ação civil. A investigação criminal ela vai apontar se houve ou não crime. Se aquele acidente aconteceu por algum fato externo, ou algo que levou, por exemplo, uma sabotagem, se alguém fez algo que pudesse ter contribuído para o acidente. Aí a gente está diante de um cenário diverso da investigação de voo. Só que essa investigação ela tem que ocorrer de maneira independente e paralela à investigação conduzida pelo CENIPA. Ela não pode acontecer junto, não acontece junto. Tanto que nós tivemos casos, né, já participei de alguns, não do ponto de vista de prevenção, mas do ponto de vista de apuração de responsabilidade. O que pode acontecer? Toda investigação criminal ela é conduzida por uma delegacia de polícia que remete os autos após a conclusão para o Ministério Público. O Ministério Público ele pode opinar pela apresentação de denúncia contra determinada pessoa que o inquérito policial determinou como culpado desse acidente, ou pedir o arquivamento por falta de provas. Isso pode acontecer. De novo, é diferente o objetivo de uma investigação CENIPA de uma investigação criminal. No caso da investigação criminal, os peritos que entram em contato com a investigação, de onde eles vêm, quem são eles? Via de regra, eles vêm do Instituto de Criminalística. A gente aqui em São Paulo tem o Instituto de Criminalística, com alguns peritos já designados para fazer a perícia no local do acidente e posteriormente pedir novas diligências ou estudos feitos como se fosse um CSI, né, que a gente hoje está na moda, todo mundo vê na televisão. Tirando as devidas proporções hollywoodianas com as proporções da vida real, é como se fosse um CSI. E essa investigação vai apurar sobre falha de algum componente, vai apurar todos os aspectos que envolveram aquele acidente, vai ouvir pessoas, testemunhas, eventuais pessoas indiciadas pelo delegado. Então, ela é uma investigação completa que vai determinar se houve culpa de alguém. É uma natureza totalmente diversa que o CENIPA está procurando. É outro instituto, e nessa culpa vai determinar se ela é civil, se ela é dolosa ou se ela é culposa, se aquele acidente ocorreu por ação, omissão ou negligência, ou imprudência ou imperícia. Depende. Então é isso que o delegado de polícia, inquérito policial, vai apurar, apresentar para o Ministério Público, que pode pedir prosseguimento da ação ou o arquivamento. Agora, Rodrigo, eu fico imaginando uma pessoa que compra um helicóptero. Num primeiro momento, alguém que não tem contato com essa complexidade que é o universo da aviação, vai lidar com uma máquina que é muito diferente do carro ou da moto, né, que você chegou a falar. E ela tem o dinheiro, ela tem a necessidade. Como é que ela se cerca de garantias para que ela de fato não seja surpreendida lá na frente por uma condenação ou pior, né, uma fatalidade, alguma coisa nesse sentido? Primeiro, estar cercado por bons profissionais. Isso eu acho que é fundamental, né? Então, ter bons profissionais, uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria técnica operacional, entender se a aeronave que ele está começando a voar, né? Tem uma pessoa que nunca teve contato com a aviação e vai ingressar nesse nosso mundo, que se cerque de bons profissionais. Então vamos entender a sua operação. A aeronave que ele está comprando atende à demanda, as questões operacionais, os locais a que ele vai se deslocar, os locais onde ele vai estão preparados para receber uma aeronave, seja um avião, um helicóptero, pouco importa. Ele está comprando um avião para ir daqui para uma cidade que só tem pista de terra. Ele compra um Boeing 737, está errado. Né? Então vamos entender, será que não é outra aeronave que ele precisa? Então ele não pode sair comprando assim aleatoriamente, sem fazer estudos prévios, entendendo o que ele precisa, o que ele vai fazer, apurando as responsabilidades. Isso entra claramente
no primeiro aspecto que toda operação aeronáutica tem que ter, que é a segurança de voo. Não é só sair voando, tem que se planejar, tem que se preparar e tem que entender o que ele vai fazer e o que ele pode fazer, que não é tudo. Conversou aqui com o Rodrigo Duarte, ele é piloto, advogado, especializado em direito aeronáutico e com muita experiência na área jurídica de aviação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Juliana. Até a próxima.